A vida é um processo. A vida é um processo holístico, nós somos parte de um todo. E quando a gente fala de empresa, a maioria dos empresários, das pessoas que trabalham no mundo corporativo, se assemelham muito a médicos que são muito cartesianos, muito newtonianos, sabe? Lineares. Lineares, que só compreendem o todo pelo desmonte, só entendem a parte pelo desmonte do todo, né? Só que esse todo, no caso do médico, é o corpo, e esse todo, no caso do empresário, é a empresa. Só que para as coisas darem certo, existem vários outros fatores. E dentro desses fatores, o mais importante é o próprio empresário, que acaba abrindo mão da saúde para a empresa dar certo, acaba abrindo mão dos filhos para a empresa dar certo, acaba abrindo mão de um relacionamento para a empresa dar certo, acaba abrindo mão de vários fatores para a empresa dar certo. E beleza, deu certo. Mas o que que deu certo? E aí? E aí? Não é à toa que a gente vê muitas pessoas de sucesso ao final da vida refletindo sobre o caminho que tomaram. Então, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade, mesmo que tardiamente, isso que eu acredito que foi tarde, acho que eu já te falei isso, que para mim o segredo do sucesso, todo mundo fala, pô, e o sucesso, né? O que que é sucesso? Pô, o fulano de tal foi bem sucedido, fulano de tal. Já reparou que toda pessoa bem sucedida, a relação é ou se ela é famosa, ou se ela é importante, ou se ela é rica. Cara, sucesso pra mim não é isso. Sucesso pra mim é a pessoa identificar o propósito dela o quanto antes. O quanto antes na caminhada. Obviamente, para ter esse tipo de discernimento, ela tem que ter caminhado um pouco, tem que ter vivenciado um pouco a experiência aqui na Terra. Mas tem que já ser conversado. Eu converso isso com meus 5 filhos. O meu 16 anos, que já está próximo da maioridade, eu já estou conversando isso com ele. Eu não incentivo ele a fazer PISME, nem Enem, nem nada, porque esse, esse processo de faculdade, ele já está ultrapassado, sabe? Então, assim, É, eu tive, Continua, eu tive a continua. oportunidade, então, de perceber isso aos 47 anos. Opa, então tem 2 anos que eu estou trabalhando nesse modelo. Já Tem visitei dois bastante. anos que você estava buscando o método OPR. Não só rabiscando, mas experimentando também. Visitando empresas, aplicando, né? E eu identifiquei que 90% das empresas, e eu visitei aí mais de 100 empresas, mais de 90% apresenta uma desorganização no ambiente e na mente do empresário, entendeu? Então, aos 47 anos, eu falei, opa, tô no caminho errado, preciso resetar esse jogo. E foi aí que eu comecei a minha nova vida, vamos tipo, fazer uma nova fase da minha vida. Uma nova fase com clareza de propósito. Muita gente romantiza a palavra propósito, né? Ah, propósito é alguma coisa que a pessoa é quase santo. Não tem nada a ver. Propósito é basicamente um senso de utilidade que a pessoa tem aqui na Terra. É aquilo que você nasceu para fazer aquilo. E, exemplo, tem gente que o pai obriga a fazer, sei lá, medicina. A pessoa queria ser jogadora de vôlei, né? Sei lá, acontece esses casos. Ou então manda fazer, estudar direito, mas a pessoa quer ser o quê? É escritor, ou quer ser, sei lá, qualquer coisa. E a maior parte das pessoas vão vivendo no automatismo, pode até gerar a sua riqueza material, mas criando um abismo emocional sem precedentes. Então,
eu percebi que eu vivia esse abismo emocional, porque eu estava em busca de algo que não era importante para minha vida, não tinha propósito. Qual é o propósito de eu querer ser é, diretor ou presidente de uma multinacional, a não ser o status do cargo, o salário, que muitas vezes, né, o salário nem compensa o tanto estresse, tanta responsabilidade. E eu percebi, cara, eu tava. E aí isso vai para a própria empresa também. Para que que eu quero um montão de empresa? Para que que eu quero abrir uma empresa? Para que que eu quero fazer isso, aquilo? Não tinha propósito. Quando entrei nessa depressão, esse momento de governo, eu falei, cara, foi o momento em que eu resetei e comecei a reanalisar minha vida e percebi que aquilo foi o melhor que tinha para mim no momento. Porque se tudo tivesse dando certo, no final da vida eu ia perceber que tinha dado errado de verdade. Que eu estaria muito longe do meu, do meu propósito. E aí tem um lance. Antes do OPR aparecer, quer dizer, no meio disso tudo, eu ainda não estava 100% convicto, tá? Assim que eu vendi o restaurante, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô de saco cheio de gente. Eu, cara, funcionário é uma dor de cabeça. E eu nunca tive esse pensamento, tá? Esse pensamento veio no meio Caos, né? desse caos, dessa depressão. Eu vou, eu gosto de marcenaria, eu abri uma marcenaria pra mim, Diogo. Cara, flow total. Chegava às 7 horas, às vezes 5 horas o telefone tocava, eu tinha que pegar meus filhos no colégio. Não almoçava, não bebia água, não ia no banheiro. Flow. Felizaço. Aí, acabei pegando uns projetos que eu tive que abrir mão, porque no meio disso tudo, para você entender como é que o caos ele te leva sempre ao caminho que você tem que exercer, tá? Desculpa te interromper, continua daí, mas isso é importante falar, porque isso é a base, porque hoje na internet as pessoas ensinam como criar um método. Para criar um método tem que ser assim, eu sei. Cara, você está contando, na verdade, uma história de vida, né? O método PR, na verdade, é a produtificação ou a consolidação de uma forma didática de tudo que você está falando. E de tudo que eu vivi, Mas continua a marcenaria. né? Então, assim, como é que a espiritualidade? Eu não abro mão de falar de espiritualidade no âmbito empresarial. Se eu não falar, eu estou omitindo boa parte do que pode vir o sucesso de uma pessoa. Não estou falando do sucesso da empresa. O sucesso da pessoa, ela faz com que a empresa tenha sucesso, independente de qual seja. Agora, a empresa não pode vir na frente da pessoa. Então você vai entender o porquê. Eu estava feliz Na na marcenaria. marcenaria, no meu projeto hiper egoísta de não ter falar com ninguém. As partes maiores eu terceirizava, as madeiras chegavam cortadas para mim, eu sozinho fazia, porque muita técnica, estudei muito. Pô, sabe que TDAH tem essa compulsão, né? Aham. Estudei muito, tudo de ferramenta eu tinha. Comecei lá. Só que eu tava ligado nesse projeto egoísta, cara. Só que o que que é esse projeto egoísta? Tá fora do meu propósito. Meu propósito, e aí deixando mais claro, meu propósito é falar com gente. Meu propósito é compartilhar minha experiência. Meu propósito é ajudar o próximo. E aí o que que aconteceu? Quebrei a mão. Quebrei a mão em 3 lugares. Não sei se a câmera aparece aqui, né? Quebrei em 3 lugares a mão. Aí o médico falou: você tem que ficar 3 meses, 3 meses paradinho. Falei, pô, 3 meses? Putz. Falei, cara, então tá bom, né? Vou cancelar esses contratos, fechar a marcenaria. Ainda bem que não tinha ninguém pra demitir. E, meu irmão, beleza, o que que eu tenho que fazer? Aí foi aí que eu comecei a pegar todo o passado, Diogo, de tudo que eu vivi. Parece que foi rascunhando alguma coisa na minha mente. Eu tinha maior dificuldade para botar o meu pensamento no papel. E aí foi num dia. Naquele dia eu sentei, né, fiz a minha oração, pedindo.
uma orientação, porque, pô, não é possível. Desde 2020, esse pânico todo, sabe? É uma coisa nebulosa, um sentimento ruim. Pô, uma coisa que eu tava feliz, quebrei a mão. Pô, será que tem algum tipo de desgraça acontecendo comigo, né? Eu pensei. Mas como eu sempre busquei resposta no âmbito espiritual, e nesse momento de nebulosidade eu me afastei, isso é um grande perigo. Quando você, quando você é focado numa coisa, principalmente no ramo espiritual, e você se afasta, você tirou toda a sua proteção. E foi ali que as coisas aconteceram. Te falei, né? No meio da pandemia, eu virei alcoólatra praticamente. Imagina, 2 restaurantes com 20 barris de chopp, uma prateleira imensa de uísque, de tudo que tinha ali. Cara, foi uma bebedeira como Mergulhou no show, mergulhou no barril. nunca antes. E na época, eu nunca fui de assistir série, que eu achava perda de tempo. Ainda, pra piorar, eu comecei a assistir aquela série Vikings. Sim. Pô, eu me senti o Ragnarok lá, sabe? É o, o Ragnar, né? Verdade. Eu Que falei, tem aquela visão bem viking mesmo bem do. Vink bebendo até cair, mas no dia seguinte estava acordado pra batalha.